Muito boa tarde, está a começar o debate da semana na TSF e na Rádio Praia. São nossos convidados Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Sejam bem-vindos, bom fim de semana. Muito boa tarde a todos. Viva, muito boa tarde a todos. Vamos ter aqui como assuntos centrais as questões relacionadas com os salários da função pública versus privados. Na verdade, a função pública terá aumentos e os privados terão eventualmente de ir a reboque ou não. As questões ligadas ao IVA zero, será que vai resultar este IVA zero para um cabaz de 40 e poucos produtos considerados essenciais? Vamos ainda falar de questões políticas, nomeadamente as polémicas que começam a existir com a formação das listas no PSD e no PS, e ainda o facto de estar em causa um reforço de quadros na PSP que foi hoje prometido pelo Ministro da Administração Interna, nomeadamente para melhorar a segurança na cidade do Funchal e ainda a inauguração, ou melhor, o lançamento da esquadra da PSP na Ponta do Sol. Vamos à nota de entrada de Miguel Silva Gouveia. Bom, Leonel, novamente cumprimentar também aqui o Pedro e todos aqueles que nos ouvem no vasto auditório da TSF Madeira e rádios parceiras. Hoje, como tema de entrada, eu tinha uns apontamentos culturais que gostaria de aqui deixar. Em primeiro lugar, um livro que foi lançado esta semana, o livro de Alves dos Santos, um projeto que contempla também um projeto musical. O livro chama-se Fazedores de Sonhos e a componente musical chama-se A Tempestade e a Calma, de grande qualidade, um artista madeirense. No cinema, também uma nota para o filme Posso Olhar por Ti, que tem sido um filme madeirense, que chegou às salas de cinema do país inteiro e que tem ganho prémios um pouco por todo o mundo. E, como não podia deixar de ser, referir também a Sexta Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, que começa amanhã, sábado, e decorrerá nos próximos 8 dias em torno da ilha, saindo do Funchal e regressando ao Funchal no sábado que antecede o domingo de Páscoa. Foram as notas de entrada de Miguel Silva Gouveia. Pedro Coelho. Queria falar da Feijão das Galinhas, é um sítio da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. No passado dia 16 de março ocorreu mais uma derrocada. Já procedemos à limpeza do talude e também da via pública. Entretanto, aquela é uma zona de risco, já identificada pelo PDM. Já tivemos um contacto com o IRU em Lisboa, no sentido de a nossa estratégia local de habitação ter uma adenda para que pessoas que tenham casa, mas que estejam em zonas de risco, possamos, no âmbito da nossa estratégia e com financiamento, construir nova habitação fora daquela zona. E, efetivamente, se durante muitos anos as pessoas não quiseram sair de lá, daquele sítio, a verdade é que hoje muita gente daquela zona vai à Câmara e pergunta se nós já encontramos uma solução. As pessoas estão disponíveis a saírem, a deixarem a sua casa, para obviamente estarem num lugar mais seguro e nós esperamos que até ao final do nosso mandato possamos resolver um problema que tem mais de 30 anos. Ora bem, da minha parte vou fazer também uma nota de entrada para um reparo que tem a ver com uma intenção anunciada há poucos dias de que o preço de entrada no Museu do Convento de Santa Clara será de 10 euros, o que me parece extremamente elevado para uma cidade como a nossa, para uma ilha como a nossa, com limitações de salários, de qualidade de vida, e que uma família de 4 pessoas, por exemplo, para visitar um museu tenha que pagar 40 euros. É um preço que foi considerado para nivelar com as capitais da Europa, só que o Funchal é bem diferente e os madeirenses também merecem visitar os museus. Fica o reparo de 10 euros para o convento de Santa Clara, o que parece realmente um exagero. Ora bem, vamos entrar. Leonel, gostaria só sobre esse tema lembrar que antes das obras de qualificação que foram pagas por fundos comunitários, obras de qualificação do Convento de Santa Clara, pagas com o FEDER, ou seja, pagas a fundo perdido,
custava 2 euros de donativos, nem era preço fixo, 2 euros de donativos para aceder àquele espaço e subscreve integralmente. Não há justificação para uma obra que foi financiada completamente por fundos comunitários ter um aumento de 500%. E mesmo que não fosse financiada desse modo, os madeirenses devem ser chamados para os museus e não afastá-los desses locais de história e memória. De acordo. Ora bem, vamos entrar no tema da semana, num dos temas da semana. O Governo da República decidiu avançar com um ajuste nos salários da função pública com mais de 1%, com mais 1%, apoios às famílias mais vulneráveis e IVA zero para um cabaz de 40 e poucos produtos considerados essenciais. A este propósito, lanço 3 questões. 1% é suficiente para se aproximar da inflação? E o setor privado, como fica? Os privados vão acompanhar o aumento? E o IVA zero vai resultar ou será engolido na formação do preço, como aconteceu noutros países? O que é que vos oferece dizer, Pedro Coelho? Pelo IVA, o IVA zero, os salários da função pública que terão um aumento de 1% versus privados. Sim, os privados devem acompanhar? Vão acompanhar? Já anunciou que os funcionários públicos terão um aumento de 1% a partir de abril. Obviamente as necessidades, as carências e as dificuldades são para todos, para aqueles que trabalham no privado e para aqueles que trabalham no público. A ACIF aqui na Madeira já veio dizer que o patronato não consegue suportar mais 1%, porque obviamente já teve os aumentos já negociados com os sindicatos para 2023, mas a verdade é que no caso da Madeira a insularidade todos nós sentimos, tanto aqueles que trabalham no privado como aqueles que trabalham no público. Era importante haver uma forma também para o privado, não digo que o patronato tivesse que suportar mais esse 1%, mas há um determinado tipo de custos ou parcelas do rendimento que podiam ser isentadas, nomeadamente, por exemplo, a questão do subsídio de alimentação, poderíamos aumentar a majoração e aumentar também a isenção a um determinado valor, e porque não também na parte do trabalhador que incide segurança social, poderíamos diminuir, e aí também o rendimento líquido mensal do trabalhador do privado poderia também aumentar. Claro que isto, obviamente, tem nos cofres da Segurança Social algum impacto, e também, se falarmos em sede de IRS, também tem impacto nos cofres da região autónoma da Madeira. Relativamente ao IVA zero, é uma experiência que foi feita já em Espanha, não funcionou, ou seja, os empresários não fizeram refletir essa redução na tributação em sede de IVA no preço final dos bens. É isso que se pretendia, que era efetivamente baixar o preço do pão, da batata, do esparguete, do arroz, dos 44 produtos que Costa anunciou que teriam uma taxa zero. Já circulam na internet algumas simulações onde indicam que para um determinado cabaz há apenas uma poupança de 4 euros, num cabaz que era de 66 euros, de 71, passaria para 67 euros, uma poupança de 4 euros. A verdade é que não funcionou. Em Espanha voltamos a ter preços administrativos, não é? E vivemos em plena concorrência, mas voltamos administrativamente a fixar o preço, e depois espero que isto funcione, mas a verdade é que temos produtos que são sazonais, nomeadamente os hortícolas, os frutícolas, também tem a ver com a oferta e com a procura. Quando há muita procura e a oferta é menor, os preços sobem. Portanto, eu não sei como é que se consegue controlar, que tipo de protocolo, que tipo de acordo é que Costa terá feito com as cadeias de distribuição. Será difícil sentir o efeito. Sempre os produtores, nomeadamente de laranja, uma cooperativa, salvo erro, já disse que não pode garantir isso, que não pode garantir que os preços não aumentem. Até disse que a laranja vai aumentar, porque este ano foi um ano mau de laranja, o ano passado foi bom, este ano será um ano mau, e portanto, como há menos oferta, obviamente, e mais procura, obviamente que... Ou seja, é um determinado número de produtos que, apesar da redução do IVA, até poderão aumentar. Sim, é isso que alguns economistas dizem, alguns professores universitários que também dizem. Acho que é uma medida populista, no sentido de fazer... crer às pessoas que efetivamente os valores dos bens vão baixar, e não acredito nisso. Era importante
que baixassem. Do contacto que tenho feito com alguns empresários, eles dizem que não vão refletir essa redução do bem, nomeadamente a restauração, por exemplo, tem algumas sandes, que normalmente tem Câmara de Lobos, que tem as sandes de ovo, não é? E, portanto, ele disse-me que, apesar do pão diminuir, e no caso dos ovos também, não vai, o preço das sandes de ovo já está tabelado e ele não vai fazer refletir, não vai tirar 50 cêntimos nem 40 cêntimos nesse Uma medida produto. populista, Miguel Silva Agora, eu Gouveia. acho que é populista. Bom, eu gostava de falar ainda antes, antes do IVA, falar sobre o aumento dos salários, porque os salários têm gerado aqui uma confusão na Madeira, ou sou eu que percebo pouco de economia e de contas, ou então andamos todos aqui a tentar enganar-nos uns aos outros. Em primeiro lugar, eu gostava de falar sobre o Presidente do Governo Regional e as afirmações que fez, que diz que representa, o aumento de 1% representa cerca de 10 milhões de euros de massa salarial a mais. Ora, que eu saiba, e fui consultar, as despesas com pessoal no orçamento da região são 440 milhões de euros, inclui o Governo Regional e a Administração Pública Local. Aquilo que foi pago o ano passado, consultando também no Boletim de Discussão Orçamental, foram 417 milhões de euros, ou seja, houve aqui de facto um reforço no orçamento deste ano de 5,5%, em linha com aquilo que foi referido que seria o aumento de massa salarial no seu todo. Mas 1% deste valor, mesmo sendo 440 milhões de euros, está longe de ser 10 milhões de euros. 1% de 440 são 4,4 milhões de euros. Portanto, alguém deve informar melhor o Presidente do Governo Regional quando refere que 1% tem um impacto de 10 milhões, ou então, na verdade, está a dizer que vai aumentar 2%, e se assim for, dou-lhes já os meus parabéns. Por outro lado, dizer que os sindicatos consideram esta medida dizem que são migalhas. Alguns migalhas sindicatos são tardias e são escassas. Portanto, não dão para nada. Mas, simultaneamente, temos a ACIF, Associação de Comércio e Indústria do Funchal, que, falando pelos patrões, vem dizer que estas medidas não são aplicáveis, ou diz que os patrões não conseguem aumentar os salários em 1%. O que é manifestamente inadmissível. Estas declarações são inadmissíveis quando sabemos que os lucros que foram no ano passado, em 2022, ultrapassaram largamente os 5%, andaram nos 7% na média. Se formos a falar das grandes empresas, então ultrapassam as 2 casas decimais. O que é que eu quero dizer com isto? Na verdade, andamos todos aqui em torno de uma questão que me parece que está a ser utilizada para defender uma coisa e o seu contrário. É um facto que os salários devem subir. 1% é pouco, eu acho que é manifestamente pouco, porque há perda de poder de compra, sendo que a inflação está ou esteve próximo aos 9%, e mesmo contando com os 5,5% de aumento de massa salarial que vem do ano passado, isto é adicional a esses, este 1% Exato. É adicional, mesmo assumindo que este 1 ponto percentual irá bater nos 6% ou se perto dos 7%, ainda assim fica aquém do valor inflacionista que os trabalhadores têm que fazer face na sua economia, no seu dia-a-dia. Portanto, na prática, não estamos a falar de migalhas, estamos a falar de reposição de um poder de compra que acho justo e que o privado também deveria ter acesso. E que o privado deveria acompanhar, porque se o privado também está a apresentar, se o tecido empresarial está a apresentar lucros superiores àqueles que tinham acontecido em anos anteriores. E a retoma foi evidente. A retoma é tão evidente que queixam-se de falta de mão de obra. Portanto, quem diz que a lei da oferta e a procura estabelece um critério de quando a oferta é inferior à procura, os preços sobem. Temos assistido a isso e já falo sobre isso também na questão do IVA zero. Mas isso também se aplica aos salários. Se a oferta de trabalho de trabalhadores está inferior à procura por eles, significa que quem procura trabalhadores deve pagar melhor. O Pedro queria contestar alguma coisa neste aspecto. Relativamente aos contestar, dados, não sei, ou concordar. Aos dados do Presidente do Governo, quando falou em 10 milhões, eu não tenho esse dado dos 440 milhões.
os encargos com a massa salarial dos funcionários públicos, também é preciso termos a consciência que também há um encargo, uma demarcação social, também que acresce a esse aumento salarial. E não sei se o dado do Miguel... Sim, as despesas com pessoal. Pessoal, mas há um aumento no salário, também há uma contribuição despesas... maior, que são 3,75 no caso da Segurança Social, também que vai aumentar. Não sei se chega inclui. ou não... que a taxa de ação social é 23,75 da parte da entidade patronal. Agora, a verdade é que há empresas que podiam pagar mais, mas também é verdade que o nosso tecido empresarial é micro e pequenas empresas e muitas delas também têm custos hoje que não tinham no passado. Os combustíveis, a matéria-prima, as mercadorias, e a verdade é que a taxa de inflação foi de 8,4%. A última que eu conheço, e os aumentos salariais, tanto na função pública como também no privado, não se no privado não se sabe bem o que é que aconteceu. Alguns tiveram, outros não tiveram, uns tiveram mais, outros tiveram menos. 4%, acredito que muitas empresas não fizeram esse aumento. Não tiveram. Ou seja, algumas empresas, nomeadamente o setor privado, também estão a absorver parte da inflação. Por isso não sei se essas margens, como o Miguel fala, a gente conhece a dos bancos, as grandes superfícies, mas numa economia assente em 98% de pequenas e médias empresas, e não sei se há esses lucros astronómicos que o Miguel falava. Agora, pode haver, efetivamente... Mas o Miguel falava num aspecto importante realmente, que a falta de mão de obra significa que, pronto, os negócios estão a crescer. Os negócios estão a crescer, nomeadamente a falta de mão de obra. E ainda bem que estão a crescer. Na construção civil, por exemplo, falta de mão de obra em várias áreas. Mas, Leonel, aqui leva-nos um dado, é porque se há tanta falta de mão de obra, porque nós temos os dados do desemprego que nós temos. Porque alguns não querem trabalhar, porque alguns têm subsídios, é aquela questão que já temos vindo a falar. Aquela velha questão. A subsídio de dependência. De concluir essa nota. Agora, que eu ainda não falei sobre. Peço desculpa, aqui é uma questão importante. Já vamos voltar. Que é, quem é que perde mais com esta inflação? Quem é que perde mais com esta situação toda? É que, efetivamente, os professores, funcionários públicos, alguns deles com algumas categorias profissionais mais elevadas, eles estão a perder muito. Porque se é verdade que houve, nomeadamente para os assistentes operacionais, um aumento, porque o salário mínimo tem aumentado, eles têm acompanhado esse aumento, a verdade é que são os professores da classe média, no fundo, que está a perder e cada vez mais, porque o aumento tem sido residual. E é isso que tem. Daí que seja necessário reforçar o salário. Necessário. Por isso é que eu defendo, sempre que possível, um conjunto de isenções em sede de IRS, ou pelo menos alguma redução em sede de IRS, e também na tabela de retenção. Aliás, o Governo Regional já faz isso em sede de IRS, primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão, ver de que forma é que nós podemos também ir para a classe média, porque repare, se calhar um pobre na Alemanha é uma pessoa da classe média em Portugal. Outro exemplo, hoje em dia um salário de 1.500 euros líquido já é um bom salário, um agregado de 4 pessoas, o marido e a mulher cada um ganha 1.500 euros, 3.000 euros, com 2 filhos, com a casa para pagar. Se tem um filho a estudar e se não receber bolsa de estudo é muito complicado. Portanto, são dados que justificam o aumento dos salários. Miguel Silva Gouveia. Não, eu queria só referir aqui, o Pedro gera uma Câmara Municipal e com certeza já passou por muitos orçamentos e muitas prestações de contas, e louvo a tentativa de defender aqui o Presidente do Governo Regional, mas na verdade, quando falamos de remunerações de salários ou despesas com pessoal, estamos a falar do cumulativo de 3 áreas. Estamos a falar de remunerações certas e permanentes, que em 2022 na região foram 333 milhões de euros. Estamos a falar de abonos variáveis ou eventuais, que são as horas extraordinárias, trabalho suplementar, que na região foram 5 milhões de euros. E estamos a falar de segurança social, portanto, inclui que na região foram 79 milhões de euros. Portanto, na prática, houve... E em relação ao IVA? Em relação acha que vai ter algum efeito? Em relação ao IVA, a verdade é que assistia-se a um aumento das cadeias de distribuição, e este era um problema das margens das cadeias de distribuição. No último debate da semana tivemos a oportunidade de falar sobre isso e referimos que era necessária a intervenção da ARAI aqui na Madeira e na ASAI no continente. Mas isso no âmbito da fiscalização. No âmbito da fiscalização. Agora, em relação a esta questão, em relação a este cabaz, em concreto.
eu acho que é uma medida Populista, que como vem, diz o Pedro Coelho. eu não diria populista. Eu acho que é uma medida que vem salvaguardar o acesso a um conjunto de bens essenciais para que não existam dúvidas em relação aos, neste caso, aos empresários, que Ou seja, o governo naqueles- quer fazer o seu papel e agora os comerciantes que se entendam, não é? mas atenção que isto não foi feito à revelia dos comerciantes. Porque Aí- houve negociações, houve reuniões com os Uhum. representantes do setor e o IVA zero foi a resposta, a solicitação que foi em cima da mesa, teve em cima da mesa por parte da grande distribuição, foi mais do que o Governo da República ameaçar com investigações ou fiscalização da ASAI ou da ARAI aqui na região, deveria também fazer a sua parte, que era baixar o IVA para aqueles produtos que considera essenciais. Ora, o Governo fez a sua parte. E, obviamente, nós aqui já falámos sobre isso, que se isso não tiver É reflexos... um lavar de mãos por parte do governo que fez a sua parte. E agora, agora pronto, esperemos lavar o de mãos pode ser resultado. uma Não é? interpretação. Agora, não se pode assacar responsabilidades a outros que não as cadeias de distribuição se estes produtos continuarem a ter aumentos injustificados, como temos vindo a assistir. Até, inclusivamente, na última semana, recebi algumas, quando se soube do IVA zero, algumas fotografias de produtos de prateleira de supermercado que numa semana estavam a um determinado valor, e estou a falar de produtos como pão, manteiga, produtos que estão lá no Sim, cabaz sim. considerado do IVA zero, do cabaz essencial, que já sofreram aumentos imediatamente após ter sido anunciado. Aumentos que provavelmente serão de 6% e serão absorvidos já quando sair este IVA zero. Portanto, é uma medida que dificilmente terá a sua eficácia. Pedro Coelho, sobre Mas isto? pode até aumentar o preço, até o efeito, na minha ótica, como o economista fala, pode ser contrário. É que imaginemos que há uma redução do preço dos ovos, efetiva. Quando há uma redução, pode haver uma procura maior. Se há uma procura maior, e se depois se a procura não se ajusta à oferta, ao haver uma maior procura, pode fazer aumentar os preços. Porque as pessoas vão lá, em vez de comprarem uma dúzia de ovos, compram 4 dúzias de ovos, os ovos começam a faltar, ou há menos ovos, e o preço aumenta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Há quem diga há que... aqui um problema também que tem a ver com o seguinte, que eu acho que seria interessante estudar o seguinte, nós temos as grandes cadeias de supermercados também aqui na Madeira, e depois temos as distribuidoras, que são propriedade, algumas delas, dessas cadeias de supermercado. Normalmente o Recheio e outros. Portanto, comecei o Recheio do Grupo Pingo Doce. E, portanto, até os nossos empresários, alguns deles até dizem, porque nós compramos aquele preço, nós não conseguimos competir com o Pingo Doce, mesmo com uma margem tão curta, porque o Recheio, que é quem nos vende, em alguns casos, é, no fundo, uma empresa do grupo... Mas é um intermediário. Jerónimo Martins. Agora, eu acho que é uma medida populista, espero que não ter... Há quem diga neste aspecto que há outros consumos que poderiam ser mais visíveis na redução do IVA. Por exemplo, eletricidade. Por exemplo, telecomunicações. Por exemplo, água. Isso tem a ver com as câmaras. Se houver uma redução, aí não há forma de engolir o desconto. A água faz todo o sentido, que a água, sendo um bem essencial, faz todo o sentido que tivesse IVA zero. A água, a eletricidade, mesmo as telecomunicações. Também. Portanto, aí era visível. Sim, mas aí não havia forma de esconder. Um determinado montante, por exemplo, na água, X metros cúbicos, na eletricidade, X kWh. Tem que haver alguma responsabilidade social também. Os primeiros consumos ter IVA zero. E já a tarifa social na água. Já a tarifa e já houve essa... Não se pode também isentar também para ter alguma responsabilidade da pessoa, no sentido que estamos a falar de bem escasso. Seja a eletricidade, por exemplo, as telecomunicações, por exemplo. Quem é que hoje não usam telemóvel ou telefone? Ou mesmo a internet. Lionel, que é necessário. Porquê que, por exemplo, não se vai além destes produtos e deixamos cada vez mais o tabaco, deixamos cada vez mais as bebidas espirituosas, deixamos cada vez mais, se calhar, os bens supérfluos ou de luxo. Quer dizer, se calhar, há um tipo de bens já é taxado, tem elevadas taxas, mas se calhar nesses até podíamos aumentar a tributação. Mas ter cuidado porque com não são bens essenciais. o que estás a pedir, porque não estou a pedir, o consumo em Câmara de Lobos. Não tem nada a ver com isso. A dizer que o PSD o PSD pediu
que o imposto sobre bebidas espirituosas, para proteger o rum madeirense, fosse reduzido. Portanto, só estava a dizer era sobre isso. Cuidado, pode o whisky, o tabaco, por exemplo, quer dizer, para falar mas há aqui uma questão que eu gostava de... Já não há rum, segundo dizem, até que a safra da cana-de-açúcar começou mais cedo, não havia aguardente. Até com menos grau de açúcar. Mas para começar mais cedo até com menos grau de açúcar. Há neste momento canas em agora, por exemplo, não estava ainda com uma maturação suficiente. Não estava ainda. Por exemplo, a laranja nacional. Segundo ouvi dizer, não é? Será que não terá aí? Mas a laranja que não há, que é não nacional, é estrangeira. Como é que no supermercado... Mas eu gostava de... Agora faz sentido um cabaz regional, por exemplo, o milho e outros alimentos que são mais regionais. Acho que não há competência... não temos competência autonómica para poder... Mas o Governo da República poderia atender às regiões, não é? Poderia, sobre proposta nossa, neste mas o Governo não podia baixar o IVA se quisesse. Pode baixar o IVA. Não sei se é possível, só a constitucionalista é que pode dizer isso, se é possível fazer uma redução, que está previsto no Estatuto Político Administrativo da Madeira, uma redução sem ser geral, uma redução setorial. Não, só pode dizer às taxas e fazer uma redução até 30% de cada taxa. De cada taxa. Mas não ir bem a listão. Mas podes ir, por exemplo, à taxa normal, só incidir sobre a taxa normal, deixar as outras... Mas os produtos que pertencem aos 6% e os produtos que pertencem aos 9%... Tem que ser para tudo. Igual. Os produtos que pertencem aos 6% e aos 9% são da competência do Governo Regional ou do Governo Nacional? Mas os produtos que são 6% do continente aqui são 5, não é? Sim, mas essa lista é da competência regional ou nacional? Não, nacional. Há uma lista anexa ao Código do IVA, que é a tabela 1, e obviamente estão todos os bens descritos e, portanto, não é competência regional. Mas a competência regional, já agora estamos a falar desse assunto, não deixa de ser irónico que, enquanto o Governo da República baixa o IVA de produtos essenciais para a taxa zero e estamos preocupados que essa poupança seja absorvida como lucros das cadeias de distribuição, aqui na Madeira, ao contrário, os combustíveis estão baixando e o que é que o Governo faz para compensar essa baixa? Aumenta o imposto sobre produtos petrolíferos. Esse sim tem competências e fê-lo esta semana, o que vai um bocadinho em antítese daquilo que se está a tentar fazer. Não, mas vai na linha que eu acabei de dizer agora, se calhar um conjunto de bens ou serviços que até podemos... Os combustíveis não são importantes para... Os combustíveis são importantes, mas não é tão para relevante, a população. Não é tão relevante como o pão, como os ovos. Neste caso não estamos a falar... do cabaz, falamos de energia ou combustível da energia. Mas Pedro, nós estamos a falar em relação a uma redução. O Governo Regional não manteve, aumentou. Aumentou o ISP, mas também será já que faz sentido? Teve há uns tempos atrás a 138 euros, salvo erro, por 1000 litros, não é? Agora está a 378, salvo erro. A questão do Governo, o que o Governo justificou, segundo sai, é que aquela acréscimo de receita foi sobretudo para suportar um conjunto também de despesas na área social. Mas as receitas fiscais são enormes com esta inflação. Exatamente, as receitas fiscais são enormes e também foram para as câmaras municipais no ano passado, porque obviamente a inflação é imposto escondido e obviamente se a economia está a funcionar... Digamos que o Governo até gosta desta inflação. Porque aumentou a receita de forma exponencial. O Governo não gosta de inflação, qualquer que seja ele, porque a inflação também gera descontentamento social. Agora, aumenta os cofres. A inflação é sempre prejudicial. Mas é sempre prejudicial, obviamente, depois a seguir há o Estou a falar em termos de receitas fiscais. Mas depois essas receitas revertem-se em apoios sociais, com situações destas, para acolher e acudir estas situações. Só que não vem na mesma proporção. A questão é essa. É que, por exemplo, ainda estamos num tempo de crise e o Governo aumenta o ISP. O que a inflação vem permitir é que o Governo reoriente a sua estratégia para uma determinada área sem ser acusado de desinvestir. Portanto, a verdade é que o Governo pode não investir mais na área, por exemplo, na área ambiental, nas alterações climáticas, porque investe o mesmo, mas como o dinheiro está a perder valor, o investir o mesmo significa que está no fundo, a despriorizar aquela área, está a perder prioridade naquela área. Neste momento tem sido acolher as famílias mais vulneráveis, é isso que o Governo Regional também tem feito. A classe média também tem sido apoiada na questão das creches, dos espaços sociais, e portanto, obviamente é que a classe média de há 10 anos atrás não é a mesma classe média de hoje em dia, daqui a pouco... Mas Pedro, convenhamos que não cai bem na opinião pública o aumento dos combustíveis. Qual é o cidadão que gosta de aumento de impostos e de taxas?
Vamos mudar de assunto, não sei Vivemos se num já Estado social, fecharam. vivemos num Estado social e nenhum governo responsável toma uma política de aumento de impostos, neste caso do ISP, sem fazer as contas e sem verificar a efetiva necessidade de aumentar aquilo. Aqui uma situação que é importante atendermos, e esta semana fui confrontado com uma situação factual e efetiva, que é a perda de poder de compra também está a acontecer pela falta de corrigir os salários próximos ao ordenado, ao salário mínimo. Pois. Claro, porque Havia pessoas que recebiam, e mostraram-me, comprovaram-me, pessoas que recebiam há 5 anos 80 euros mensais acima do salário mínimo e hoje em dia recebem um salário mínimo e fazem precisamente o mesmo trabalho, com a mesma responsabilidade que tinham, e isto acaba por desresponsabilizar Sim, todo o as sistema. progressões das carreiras praticamente não existem. Portanto, é preciso... O aumento tem sido sempre nivelado para baixo. O aumento tem sido, obviamente, mais para os escalões mais baixos, mas depois agora há uma diferença muito mínima entre o salário mínimo e o assistente administrativo, não é? O assistente técnico e administrativo, ou o assistente social. Muitos recebem precisamente o mesmo. Claro, Com e responsabilidades nós diferentes. estamos a nivelar para baixo, nós, através do salário mínimo, que é fixado anualmente, nós vamos aumentando os outros. E há sempre uma pequena diferença. Precisamos de ter, de aumentar salários no todo, no nosso país, e poder de compra, mas isso não pode ser exclusivamente feito à custa do salário mínimo. É preciso que os salários subam todos proporcionalmente. Mas depois aparecem os privados, como veio dizer a CIF, que não pode comportar, de maneira que há uma série de resistências. Não, Mas, portanto, eu acho mas, que mas, eu teria vergonha de vir para a frente de uma câmara de televisão dizer que é incomportável pagar 1% a mais. Face ao contexto em que estamos a viver, eu não faria aquele tipo de declarações, mas, obviamente... Pedro queria dizer que... Não, eu queria dizer, aliás, essas aqui umas declarações do presidente da ACIF, faz parte do papel dos patrões, não é? do patronato. Eu acho que é perfeitamente possível. Agora também temos de ter a consciência que o nosso tecido empresarial é pequenas e médias empresas e que também não estão a refletir no aumento dos seus bens e serviços para 2023 o aumento também da inflação, também que passa, é transversal às empresas, às famílias. Portanto, Quem é que não está diga? Quem é que não está É que eles também têm aumentos. a fazer refletir? Não, porque eles têm aumentos, a inflação é 8% e também eles compram mais caro e não estão a fazer na revenda. Então não estão a fazer na revenda. Falo do pequeno negócio, não estou falando da grande Não, superfície os preços comercial. estão a aumentar em Estou todo a o falar lado. em todo Os preços estão a aumentar. Estou a falar do produto a vestir, estou a falar do comércio. Está tudo a Mas aumentar em todo lado. Está tudo a Os aumentar. preços estão a aumentar em todo o lado. Entretanto, o líder da oposição, Sérgio Gonçalves, vem pedir que haja um conjunto de medidas de apoio por parte do Governo Regional, ou seja, que a Madeira deve adicionar medidas de apoio àquelas que o Governo da República tem feito, e mais, que dá a ideia que a Madeira anda a reboque do Governo da República e que não tem iniciativa em relação às medidas de apoio. O que é que acha, Pedro Coelho? Eu acho que Sérgio Gonçalves é um homem sem rumo. Eu acho que ele diz todas as semanas uma coisa, na semana seguinte diz uma coisa completamente diferente do que tinha dito a semana passada, vai a reboque muitas vezes da comunicação social, diz que devia ir além, mas nem diz como e porquê e quando e onde, não é? Portanto, lança mais um conjunto de questões que, repara, a oposição também tem que ser responsável. A oposição também, obviamente, tem que dar alternativas, se achar que tem ideias, deve dar alternativas à governação. Quem governa é quem foi eleito pelo povo, mas a oposição, que tem o seu papel na Assembleia Legislativa da Madeira, também deve propor aquelas que são as suas políticas, seria ou não validadas pela maioria. Agora, dizer que o governo também deve aumentar a redução da taxa de IVA, dizer que é preciso mais apoios, isto e aquilo, é preciso ver que o governo também tem o seu orçamento, como as câmaras municipais têm, é preciso ver que o governo já apoia a classe média, nas creches, nos espaços sociais, no primeiro, segundo e terceiro escalão em sede de IRS, que o IVA aqui é mais baixo do que é no continente. Acha que a oposição não está a ser responsável quando pede esse tipo de medidas? Eu acho que quando a oposição pede umas medidas, nomeadamente de baixa de impostos, deve quantificar, deve dizer, eu podia baixar isto, ter uma receita de menos 40 milhões de euros, vá lá, por exemplo, e dizer, se eu vou ter menos 40, onde é que eu vou cortar os 40? Não há milagres.
É um orçamento, tem a receita e tem a despesa. Se eu vou cortar a receita, eu tenho que dizer onde é que eu Quando tens uma PS, receita adicional de onde é que eu 87 PS, milhões, não precisas custar em nada. mas os salários também não aumentaram, Miguel, da função pública. Mas já Os estava bens- previsto. Mas, ó, Miguel, os bens e serviços, as Quer empreitadas, dizer, quando os fazes o serviços orçamento deste também não ano, aumentaram. quando fazes o orçamento Miguel, deste ano, tu Miguel, previste, como eu referi aqui ainda há pouco e mostrei isso, os só salários para te dar uma tiveram um ideia. aumento previsto de 5,5%. Certo. 5,5%. A Miguel, receita também foi analisada com o cenário macroeconómico, certo. com os aumentos que estavam previstos. Em cima disso, tu tens um aumento de 87 milhões. do ano passado para este ano, a Câmara Municipal, salvo erro, do Orçamento de Estado irá receber mais 400 ou 500 mil euros a mais. Só de revisão de preços do ano passado e já pagas este ano, já ultrapassou em Câmara de Lobos o €500 mil. Revisão de preços são aquelas Das revisões obras que tens em das obras. curso. Portanto, o custo também está a aumentar. Portanto, o que a Câmara Municipal recebeu a mais, não dá para pagar as obras, as revisões de preços nos termos da lei que estão definidas, o aumento dos funcionários públicos e bem que foram previstos na lei, pecam por serem escassos, e também os bens e serviços que nós consumimos. Obviamente, Mas, eu gostava... a Câmara Municipal tem viaturas e está a pagar isto. Ou seja, ela precisa perceber a Receita Fiscal aumenta, mas também há outro lado da moeda que também os serviços e os bens também são mais caros. Miguel, também, sobre só público, regional e local. Sobre isto, o Pedro aqui referi que o Sérgio Gonçalves dizia uma semana uma coisa e na semana a seguir o seu contrário e exigia responsabilidade à oposição, e eu concordo que é necessário existir oposição com responsabilidade. Deveria também seguir o exemplo Luís Montenegro na República, que também anda um pouco ao sabor da Madeira, Miguel. Mas é que nos interessa. Ainda há pouco falavas do continente a dizer mal do Governo da República. Agora, quando toca ao Luís Montenegro, não se pode falar. Mas pronto, eu não tenho... não vou encaixotar aqui pensamentos, mas só para referir que isso não pode de todo ser imputado a que as suas palavras ao Sérgio Gonçalves. Dizer que ele diz uma coisa e o seu contrário e que não sustenta formalmente as suas propostas é uma verdade. A realidade é que o Sérgio tem sido a pessoa que mais tem batalhado, muitas vezes até debaixo de um coro de críticas, porque dizem que ele só sabe dizer, só sabe falar de impostos, mas a realidade é que ele tem feito disto uma bandeira, baixar o IVA, majorar a devolução em IRS, usar todo o diferencial fiscal que é permitido aproximar os região, Açores. É isso. aproximar os Açores. Isso tem sido uma das bandeiras do Sérgio. Mas ele faz as contas, Ele faz as contas, ele demonstrou nunca vi. 87, mas convém ver se calhar. Estão certas. Não me digas que a tua calculadora é a mesma do Presidente do Governo, que diz que 1% de 440 milhões são 10 milhões. Mas ele pode ter, se calhar, outros defeitos. Não será a sua preparação, as propostas consolidadas, competentes e passar uma mensagem coerente. Isso acho que o Sérgio pode... Ora bem, estamos a cerca de 6 meses das eleições regionais e as eleições já se começam a fazer sentir. A elaboração das listas é uma dor de cabeça para os principais partidos. No PSD, a inclusão dos elementos do CDS e o candidato à Assembleia Legislativa Regional da Madeira está a causar diferendos internos. Por outro lado, no PS, o homem de confiança de Paulo Cafofo, antigo secretário-geral dos socialistas madeirenses e ex-vereador da Câmara do Funchal, João Pedro Vieira, veio criticar e condicionar a estratégia do PS, afirmando que o partido está sem dinâmica e não envolve as novas gerações nem os autarcas socialistas. E diz mesmo que o PS não pode ser uma bancada de deputados honorários, Miguel Silva Gouveia. Há deputados honorários no Partido Socialista? Isto é bom contextualizar, não é? As afirmações do João Pedro Vieira. Em primeiro lugar, é preciso perceber que a Madeira será o principal palco da arena política nacional em 2023. E a fazer prova disso está as várias visitas que temos tido aqui na Madeira. Catarina Martins veio já marcar terreno no Bloco de Esquerda. André Ventura teve cá 3 dias esta semana, dizendo que vai ser o primeiro tiro no porta-aviões aqui na Madeira e que a Madeira precisa de uma limpeza daquilo que ele considerou ser uma corrupção endémica.
Paulo Raimundo, do PCP, também esteve cá esta semana, num jantar comício com 400 pessoas, onde pede reforço para a CDU. O PSD já propôs, tanto quanto seja, jornadas parlamentares nacionais aqui na Madeira. Luís Montenegro também já veio. E Iniciativa Liberal também propôs jornadas parlamentares aqui na Madeira. Portanto, na Madeira é onde o país político vai estar a olhar em 2023. E hoje o Ministro da Administração Interna do PS também está. Em funções governativas, e isso tem sido muito bem. Com reflexos, não é? Isso tem sido muito Com bem separadas as águas. Quem vem para fazer governo, trabalhar governo. Hoje vi o líder partidário do PS falar do ministro na Ponta de Sol. É líder da oposição, tem um lugar protocolar. Ainda tem um lugar protocolar. Percebe-se. O João Pedro Vieira diz que há deputados honorários na bancada do Partido Socialista. O que refere, e acho que a chamada de atenção... Acho que bem. Acho que a chamada de atenção do João Pedro é pertinente e temporânea. Porque faltando 6 meses para as eleições, Sérgio Gonçalves, o líder do PS, tem uma de duas opções. Ou procura envolver na elaboração das listas todas as pessoas fazendo uma renovação dos quadros e procurando envolver todas as pessoas que se têm despontado nos últimos anos. O João Pedro é uma delas. O João Pedro passou desde o poder local, já esteve aqui já esteve na Câmara do Funchal, já esteve no governo, está neste momento no Governo da República, esteve no Parlamento Europeu, tem uma vasta experiência. E acho que, já o transmiti a ele, o João Pedro tem um perfil parlamentar. Eu acho que ele seria um excelente parlamentar. E acho que o partido deveria procurar envolver as pessoas que têm o mesmo perfil do João Pedro. E não deputados que vão cumprir calendário. E isso acho que em todas as bancadas existem. Portanto, há esse envolvimento. Há deputados honorários, considerados honorários, que nem falam. Pois não faz sentido um deputado que não fale, ou que não tenha uma intervenção, ou que não se especialize numa determinada área. Um deputado deve fazer um trabalho permanente de muitas populações nem ouvem a voz dele. Escrutínio do governo e estar no terreno, ser um pouco aquilo que é o perfil da autarca, ter um pouco este sangue da autarca e estar próximo das populações. Portanto, o PS não está a renovar a sua lista, é isso? Eu dizia que, das duas uma, ou promove esta renovação, por exemplo, vemos um deputado ou secretário-geral da JS Madeira, agora eleito, o Diogo Henriques, eleito para a Federação Académica de Lisboa, que acho um cargo que deve honrar os madeirenses, nomeadamente o Partido Socialista da Madeira. De resto, temos um conjunto de outras pessoas que podem aportar valor e abrir o partido à sociedade civil. Miguel Silva Gouveia também. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Eu não acho que não devemos ser juízes em causa própria. Mas se o PS o chamasse, não era descabido, obviamente. Eu já manifestei a minha disponibilidade para colaborar com o PS naquilo que o PS precisar. Portanto, está disponível. E se o solicitar, eu darei essa colaboração. Mas esta crítica do João Pedro Vieira tem a ver com a notícia que veio a público com uma hipótese de lista do PS. Sim, daí que eu estar a dizer. Ou promove esta renovação nas listas, ou, pelo contrário, assume que um projeto é um projeto de continuidade, e aí, se for um projeto de continuidade, acho que devem estar nas listas todos aqueles que estão a patrocinar um projeto de continuidade. E refiro-me às pessoas que estão no secretariado, às pessoas que estão no Conselho Regional do partido. Obviamente não será muito diferente aquilo que temos assistido, mas... Ou seja, há nomes intocáveis no PS, é isso? Eu espero que não. Acho que a política não deve ser encarada, primeiro, não acredito que o cargo de deputado deva ser encarado como uma profissão para a vida. As pessoas devem ter a sua profissão. Para poderem contribuir com uma missão de serviço público, devem ter uma profissão e passar durante algum tempo da sua vida a cumprir essa missão e regressar depois à sua profissão. Assim é que se faz o exercício da cidadania e procurar entregar mais à sociedade do que pura e simplesmente não ter uma intervenção cívica.
Isto deve ser feito também no Partido Socialista. O Partido Socialista deve, por um lado, aprender com os seus erros. Eu, se calhar em mote de caminho real, da caminhada que vou começar a fazer amanhã, eu costumo dizer que sapatos novos por caminhos velhos levam aos mesmos destinos. Portanto, convém se calhar mudar os caminhos se queremos chegar a destinos diferentes. Pedro Coelho, em relação, não sei se quer comentar esta questão do PS ou se Sim, entramos do PSD para si. Queria comentar a questão do PS, até começando por uma afirmação do Lionel, quando diz que é uma dor de cabeça fazer uma lista. E eu acredito que para Sérgio Gonçalves seja uma dor de cabeça, porque o PS neste momento é um partido de caciques. E se calhar Sérgio Gonçalves está refém de alguns caciques. Portanto, ele está refém, não devia de estar, de algumas pessoas que o colocaram na liderança do PS. E, portanto, ele tem, acha que tem essa obrigação de ajudar aqueles que o colocaram na liderança do PS, mas não serão certamente esses os melhores quadros do PS. Este é o problema. Portanto, é um líder refém, e um líder refém nunca pode ser alternativa na governação aqui na região autónoma da Madeira. Ele tem um conjunto de compromissos que estabeleceu com o passado, e portanto ele primeiro tem que acolher e tem que olhar para esses e depois se calhar olhar para os quadros que o PS tem, porque repare, o PSD tem bons quadros, mas há pessoas válidas noutros partidos, há pessoas que nem filiação partidária têm e deviam ter lugar também na Assembleia Legislativa da Madeira. Como o Miguel Silva Gouveia disse, e eu concordo, ser deputado não é uma profissão. Ser deputado é uma função nobre, política, serviço à causa pública, que deve ser temporária e, obviamente, deve promover alguma renovação das pessoas que lá passam. Eu já lá estive durante 2 mandatos, saí no último para ser funções de Presidente de Câmara. Agora, há já estas tensões do PS que não acontecem no PSD. E Miguel Albuquerque diz que tem um lugar reservado para si. O Miguel Albuquerque diz que também tem um lugar reservado para si. Isso é uma novidade que está a dar. O que eu sei é que... Ele disse, Miguel Albuquerque disse, não disse em concreto, não falou o nome de Pedro Coelho, disse que os autarcas que terminavam o mandato que teriam lugar na lista. O nosso partido tem um princípio muito importante que o PS não tem esse princípio, que já vem do tempo do Dr. Alberto João Jardim, que é o meu partido... pede também, está nos estatutos, nas comissões políticas conselhias de diferentes conselhos, dos 11 conselhos, para, no fundo, darem a sua opinião ou indicarem 1 ou 2 nomes, ou 3 nomes, depende do conselho. Obviamente, essa lista é da responsabilidade do Presidente da Comissão Política do Partido, neste caso o Dr. Miguel Albuquerque, ele é o responsável máximo pela lista, mas promove a discussão, o debate. Cada Comissão Política Conselhia de Câmara de Lobos, Santa Cruz e de Mexico tem a oportunidade de, entre os seus pares, de falar, porque nós temos dado, o partido tem dado pelo menos um lugar a cada conselho, pessoa que tem alguma relação no dado conselho. O nosso partido tem feito essa escolha já desde, salvo erro, 2007. Essa responsabilidade também de dar voz a toda a Madeira e não dar só voz ao Funchal, como por exemplo os quadros dos atuais deputados do e o que acha? E o que acha da... Não, os atuais deputados do PS têm representatividade em toda a ilha. Não toda. Toda a ilha, não sei se... Também são menos... Provavelmente claro. São Vicente, Agora, acho que a Sara Silva saiu recentemente, mas teve deputados de toda a ilha. É preciso perceber que nós temos deputados há muitos anos. E do Porto Santo também. Que lá continuam, não só no PSD. Mas disseste uma coisa que eu gostava de falar, Pedro. O atual Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira já é deputado há quantos anos? E não só. 30, não sou eu. Mas era sobre isso que eu queria falar. Era sobre isso. O vice-presidente da Assembleia do PS. Diz-me uma coisa. Tu dizes que Freitas é deputado há quantos anos? É uma dor de cabeça para o Sérgio Gonçalves, dizias tu. É porque tem compromissos passados com as pessoas que o colocaram lá. Não sei, estás tu a dizer isso? Se calhar sabes mais do que eu. Porque essas pessoas vão cobrar. E no caso do PSD que vai em coligação com o CDS? Por exemplo, tu estarias na disponibilidade de ir atrás do terceiro do CDS? Essa lista sobre o CDS... o CDS, que a verdade é que está a apanhar uma boleia gratuita do PSD para a Assembleia. O PSD é um partido de pensamento livre.
eu já neste fórum dei a minha opinião. Eu dei a minha opinião. E o Presidente do Sérgio Partido, Marques também e o disse que Presidente era. do Partido já disse, e levou ao Congresso uma moção no sentido de nós irmos coligados. E nesse Congresso eu dei a minha opinião. E líder a líder. Nós também devemos respeitar os líderes. Mesmo que eu não concorde numa outra situação, eu devo respeitar o meu líder. Ele tem que ter legitimidade para ser líder e, obviamente, para tomar as melhores decisões. Esse assunto está ultrapassado. E, portanto, o Presidente do Partido já disse que agora não quer falar de lugares, nem para Presidente da Assembleia. Nós estamos a falar com o Pedro Coelho. Não é com o Miguel Albuquerque. Estamos a falar com o Pedro Coelho. Pedro Coelho iria atrás do terceiro o que acha, membro do o que CDS. acha desta constituição das listas, que está a ter já algum problema? Agora, num Conselho Regional do PSD, houve uma reunião à parte entre Miguel Albuquerque, João Filipe Ramos e José Prada, por causa da possível introdução de João Cunha Silva na lista. Não me apercebi dessa reunião à parte, também não tinha que lá estar. O que ouvi do Presidente do Partido, relatado no jornal, não foste convidado. Mas eu estive no Conselho Regional, assisti à intervenção do Presidente do Partido. Não, foi uma reunião à parte. A sua análise da situação política atual na região e em Portugal, e quando tocou especificamente nessa questão das listas, ele disse que não era para falar de listas, que não tinha listas nenhumas do partido, que a única certeza que nós tínhamos é que, como é público, ele é o cabeça de lista e também já confirmou o líder da oposição em segundo lugar. Agora, nós temos que trabalhar. Quem é que tem uma dor de cabeça de lista? Nós temos que trabalhar. Não é que não é o momento, como disse o partido. Houve 6 meses. O partido houve as conselhias. E o Presidente da Câmara... Já ouviu a Conselhia de Câmara de Lobos? Não ouvi, porque ainda não está no tempo, mas o Presidente do Partido tem, certamente, tem tido essa postura, é presente desde 2015 e eu, como Presidente da Conselhia, ele tem pedido sempre a minha opinião, possível... eu levo aos meus parceiros... O que acha dessa possível entrada de João Cunha Silva para as listas do PSD? Não vou comentar. João Cunha Silva foi um quadro do partido, já exerceu funções. É um quadro do partido. E, portanto, sim, já foi um importante quadro do partido, exerceu funções governativas, portanto, não comento. Portanto, essa é uma escolha que será do presidente do partido. Se perguntar a minha opinião, em termos de listas, o Pedro Coelho, enquanto presidente da Conselhia do PSD da Câmara de Lobos, o que quer é ter a mesma representação do que teve Cunha Silva é presidente da mesa do Congresso neste momento. O Câmara de Lobos, pela representação que tem, o que tem dado ao partido e à região, tem tido, nos últimos anos, nos 24, tem tido 2 pessoas do Conselho. Está a fugir à questão. Portanto, eu quero... Está a fugir à questão. A entrada de Cunha Silva para as listas poderá trazer diferendos, poderá trazer algum azedume dentro do PSD? É porque, mas eu não sei, não conheço lista. É que se ele entrar para a lista, para ser candidato à Assembleia. Quem escolhe os presidentes da Assembleia são os seus deputados. Sim, mas há uma intenção. Cunha Silva não ia entrar para ser um deputado normal. Qualquer militante do partido tem que estar disponível para o partido, para aquilo que o partido indicar. Ou achar. Portanto, bem. na sua opinião, não haverá dificuldade em fazer a lista do PSD e CDS? Fazer listas é difícil. Porque mesmo nos conselhos há pessoas que querem ser de diferentes partidos, portanto, não é um assunto fácil de ser gerido. Mas a última opinião é a decisão do Presidente do partido. E poderá trazer fricção dentro do partido? Eu fiz parte. Poderá trazer amulos? Quando pedir opinião, escolher pessoas é muito difícil. São 47 deputados, dos 47 deputados, o PSD pode eleger 28, 30, portanto é sempre muito difícil. Há sempre pessoas que querem ser, que acham que são capazes, e o Presidente do partido tem que escolher, seja ele do PSD ou do PS, tem que escolher, tem que fazer a sua escolha também, em termos pessoais, profissionais, de mais-valia em termos de Estamos quase no fim, já vimos que o Pedro Coelho não vai avançar mais sobre isso. O Ministro da Administração Interna esteve na Madeira nesta sexta-feira, anunciou a esquadra da Ponta do Sol, prometeu reforço de meios para o Funchal. O Miguel Silva Gouveia também esteve na Câmara há bem pouco tempo e, tal como esta Câmara, fazia contratos extra com a PSP para segurança e outras atividades de trânsito, nomeadamente, que em princípio deveriam competir à própria PSP sem pagamento extra, ou não? Bom, ainda bem que falámos sobre esse assunto, que permite-me esclarecer aqui uma questão que li num dos jornais esta semana. Dizia que nós, na nossa Câmara, pagávamos à PSP para fazer o seu trabalho.
nós na verdade pagávamos à PSP para fazer a fiscalização dos parquímetros, enquanto a empresa Frente Mar Funchal não tinha a credencial, não estava certificada para poder exercer essa função. Portanto, na prática, pagávamos para a PSP fazer um serviço de fiscalização de receitas municipais. O que está a acontecer agora é que a PSP não faz a fiscalização dos parquímetros e está a ser paga para fazer a fiscalização do trânsito e da mobilidade fora das zonas de parquímetros. E isto não aconteceu. E acham normal pagar extras para esse efeito, quando a competência é da PSP? Não acho normal. Acho que a minha posição é subejamente conhecida. Eu acho que deveria ser criada uma polícia municipal. Se fosse para pagar, ao menos pagávamos à polícia municipal, pagávamos a uma polícia que pudesse fazer cumprir também a lei do ruído, também as questões de urbanismo, questões administrativas, enfim. Pedro Coelho, o que acha desta questão da Câmara do Funchal pagar 1000 euros por semana para disciplinar o trânsito no Funchal? Nós já fizemos isso no passado, foi a alternativa que nós encontramos, nomeadamente na baixa densidade de Câmara de Logos, na zona do estacionamento, que foi numa determinada altura, tínhamos ali alguns problemas e portanto foi a forma que nós encontramos para resolver algumas situações. Pagámos durante 2 meses, depois a PSP disse que não era. Mas isso é normal, pagar à PSP? Não é normal, não devia de ser normal. Não é uma obrigação da PSP fazer esse trabalho? Devia de ser, mas a verdade é que muitas vezes os presidentes da Câmara também querem resolver as situações e têm que ser resolvidas, e muitas vezes percebemos que há situações excepcionais que devem ser vistas como sendo excepcionais. E, portanto, acho que esta situação do Funchal que está a ocorrer, para mim, é normal, porque eu também já tive isso no meu conselho, que achava que a PSP devia de lá estar, a PSP entendia que não, porque aquilo era um problema social, era um problema de toxicodependência, que é a tal questão multidisciplinar que o ministro vem falar aqui hoje. Quer dizer, a PSP entende que o problema da toxicodependência, o problema da pequena criminalidade é um problema social. Tem que ser resolvido noutras esferas. Exato. A verdade é que nós achamos que, é verdade, pode ser, mas também precisa com o relacionamento mais proximidade, vigilância e segurança. Entendo que este trabalho tem que ser pago. E os presidentes de Câmara, no meu caso em particular, teve que pagar para resolver uma situação. O vosso marítimo, como está? Falta um minuto só. Preocupado porque estamos a falar de investimentos e o rendimento desportivo ainda não está assegurado. Portanto, preocupa-me que se fale de dinheiro antes de falar do êxito desportivo. E quando se fala de dinheiro, é preciso saber quanto é que se já gastou esta época. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado.